O caso Eliabe. Ele sai para fazer um orçamento, ele volta para casa, esse é o comerciante. Ele diz então para a esposa, como sempre era de costume. Ele sempre falava, olha, estou indo ali, volto, dava horário, né, para passar, até nesse mundo complicado que nós estamos vivendo, né? Ele sempre passava a informação. Eu não demoro, tá? Ele é representante comercial, trabalhava com todos. E naquele dia não foi diferente. Ele disse para a mulher, eu vou, mas eu volto ainda para almoçar. Ele já havia feito um primeiro orçamento, vai, nesse lapso de tempo ele volta e diz, eu volto para almoçar. Só que ele não aparece, ele não dá notícias. A família, então, começa a ficar no desespero. Ué, ele não é de fazer isso. Passa a ligar para o telefone e recebe, então, a seguinte informação. De alguém que atende o telefone. E era um guarda municipal dando conta do seguinte, olha, aqui não é o Eliabe. Mas é o seguinte, o carro dele está batido na zona rural aqui da cidade. Só que ele não está no carro. A polícia começa então toda uma investigação, olha lá o carro batido. Quem estava ao volante, um rapaz de 18 anos, um suspeito de 18 anos, dá algumas versões. Uma delas é a seguinte, ele conta para a delegada que ele achou o carro na cidade, o carro estava aberto, chave na ignição, ele pegou e foi dar um rolê com o carro, não sabia dirigir muito bem, bateu. Só que essa versão não se sustenta. A polícia passa a investigar e o que era um mistério termina em uma tragédia. O corpo desse homem é encontrado em um canavial. Portanto, Eliabe é encontrado sem vida. A polícia volta então a procurar aquele homem que havia sido flagrado dirigindo o carro de Eliabe. E as versões dele não se sustentam e ele termina preso. A reportagem conta os detalhes agora no Balanço Geral. O crime, que até então era investigado como latrocínio, foi desvendado pela Polícia Civil de Jaguariúna. Foram 3 dias de investigação até chegar ao autor do homicídio. Um trabalho bem árduo, mas que surtiu o resultado. A família estava desesperada. Sabia que alguma coisa tinha acontecido. Eliabe nunca tinha ficado sem dar notícias. Onde que tá? O que aconteceu? Se amarraram? Se ele tá perdido no meio dos matos por aí, que é muito mato, muito canavial. Então é uma coisa desesperadora. O principal suspeito era o jovem que estava com o carro da vítima no dia em que o comerciante desapareceu. Por isso, a delegada que acompanhava o caso pediu a prisão temporária dele. Ele comenta que após o fato, ele pegou o veículo da vítima, se atrapalhou até porque ele não sabe dirigir muito bem e caiu com o veículo no barranco, ocasionando aquele acidente. Depois de mudar a versão 4 vezes, o jovem de 18 anos que se envolveu em um acidente com o carro de Eliabe confessou o crime. Ele disse que abandonou o corpo nesse canavial. Em depoimento à polícia, ele contou que já conhecia o comerciante, porque dias antes pediu um emprego, entregou um currículo e num segundo encontro que eles tiveram, houve um desentendimento e no carro eles começaram a brigar. Após o investigado conter a vítima em uma gravata, conseguiu colocar ele para fora do veículo e continuou os socos e chutes, né, que resultou na morte da vítima. Mesmo com a confissão, a polícia aguarda o laudo que vai confirmar se as marcas de sangue encontradas no carro também eram de Eliabe. A gente apreendeu o veículo, né, depois do acidente, procedemos várias perícias, inclusive perícia de luminol para constatar a presença de sangue e verificamos que existia muito sangue no veículo e a gente não poderia apurar se era só em decorrência do acidente. E após a confissão do autor, a gente descobriu que a luta se iniciou no veículo e continuou para fora. Muito bem, um trabalho preciso da Delegacia de Polícia. A delegada, portanto, toma todo o cuidado de aguardar ainda o laudo que deve ser expedido em 20, 30 dias para concluir esse caso. Agora, o que era um desaparecimento, que era um mistério, né? E nós trouxemos aqui, inclusive, a reportagem, aquela primeira que dava conta da agonia, da aflição da família, em função de não ter notícias desse representante comercial, desse pai de família, desse cidadão, desse trabalhador. E depois, né, o tempo vai passando, essa agonia vai aumentando. E naquele momento, quando o carro é encontrado todo detonado, acidentado, e o Eliabe não estava, é claro que esse desespero aumentou ainda mais. E a polícia investe pesado numa linha de investigação que passava exatamente por aquele suspeito que foi detido com o carro e consegue desvendar
encontrando o corpo de Eliabe no meio do canavial, causa morte ainda, né, carece de um detalhe que vai ser passado pelo laudo. Agora ele foi morto ainda dentro do carro. Ainda dentro do carro, depois o corpo jogado nesse canavial, não é? E o suspeito, que não sabia dirigir direito, bate o carro. Apresenta uma primeira versão que não se sustenta e agora o caso resolvido. Agora perceba, antes da delegada fechar o inquérito e apresentar para o Ministério Público, ela vai ainda anexar provas desses laudos que nós nos referimos. Então aguarda algo que deve demorar aí 20, 25, 30 dias para anexar essas provas e dar andamento nesse caso. E tudo que a família cobra é justiça.